Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Rafael falando. Muito bom estar com vocês. Estou gravando essa aula a pedidos. Na verdade, não é uma aula, é apenas uma rápida demonstração, tá? De como realizar pesquisa de jurisprudência, tá? É algo muito simples, é algo que é claro que para vocês é desconhecido, é estranho, mas é algo que vocês conseguem dominar muito rapidamente e é algo que é extremamente importante para o sucesso de vocês como estudantes de direito e como profissionais de direito depois, né? Advogados, juízes, promotores, delegados e etc. Tá? Então, é algo muito simples de dominar e é extremamente importante. Bom, vamos lá? É bem facinho. Quando a gente fala de jurisprudência, né, o que é jurisprudência? Jurisprudência, como vocês vão se lembrar, é na verdade o repositório, né, o conjunto de decisões judiciais que já foram exaradas, né, que já foram exaradas reiteradamente sobre vários assuntos, né? Essas decisões vão formando um conjunto, esse conjunto é o que a gente chama de jurisprudência. Então, quando a gente vai procurar jurisprudência, a gente significa dizer o quê? Significa dizer que nós vamos procurar decisões judiciais exaradas nos tribunais, qualquer tribunal que seja, né, sobre determinado assunto. Basicamente é isso, tá? Basicamente é isso. Então, eu abri aqui para vocês, ó, eu abri aqui o STJ, a janela do STJ, abri a janela do Supremo Tribunal Federal e, por que não, já que eu estou aqui, vamos abrir também do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Já estamos aqui mesmo, né? Gente, vamos lá. Então, vamos procurar jurisprudência nos sites institucionais, né? Os sites institucionais são os sites dos tribunais, né? Então, você tem aqui o site, né, a página inicial do Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça. Você pode vir aqui na jurisprudência, tá? Jurisprudência, você vai inserir o tema que você quer, né? O tema, enfim, que você está procurando. Particularmente, eu prefiro, quando eu tenho que fazer isso, eu prefiro vir aqui em mais opções, eu consigo fazer uma busca refinada, tá? Em mais opções, vamos ver se a internet vai me deixar na mão ou não. Acredito que não, espero que não, aliás. Vamos lá, estou girando a manivela aqui. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu apenas fazer aqui uma troca na rede. Eu acho que... Só um segundinho, vai cair aqui. Agora ele abriu, né? Que ótimo. Aqui, ó. Deixa eu ancorar no meu celular, que eu acho que meu Wi-Fi aqui não está funcionando tão bem como de costume. Então é o seguinte, olha só. Então você está aqui, né, no STJ, na pesquisa de jurisprudência, tá? Então, na verdade, você pode trabalhar por campos específicos para você refinar a sua busca, tá? Número do processo, é muito difícil alguém pesquisar jurisprudência já tendo o número do processo. Tá? O ministro relator da decisão, tá? O ministro, quem foi o ministro? Né? Então você sabe que 33 ministros, na verdade, compõem o STJ, tá? Só que, claro, você tem nomes aqui mais antigos, que eles vão trocando, por isso tem tanta gente, né? A data de julgamento, né? Julgamentos entre 2010 e 2015, né? O órgão julgador, né? Você sabe que lá dentro o Superior Tribunal de Justiça é dividido em várias turmas, né? Várias turmas, ou inclusive se é plenária, né? Pode também ser uma decisão do plenário. A ementa, já falei para vocês o que é ementa, né? A ementa é o resumo da decisão judicial. A legislação em vigor, né? Artigo, parágrafo, inciso, etc. Tá? E aí, qual tipo de decisão que você está procurando? Eu não costumo usar isso aqui não, tá? Eu costumo trabalhar com palavras-chave. Às vezes, quando muito, eu
coloco aqui a data, tá? E aí, quando você vai pesquisar, onde você vai fazer a pesquisa livre aqui, todos praticamente, né, tanto do Supremo quanto do Superior Tribunal de Justiça, até do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eles usam mais ou menos o mesmo sistema. Eles trabalham com palavras-chave. Então, quer ver? Vamos lá. Culpabilidade, exemplo. E aí eles trabalham, né, com essas palavras aqui que vão ajudar a refinar a sua busca. Culpabilidade e, né, ou então, ou, né, isso dirige, na verdade, né, essas palavras dirigem a, dirigem a pesquisa, tá? Culpabilidade e, deixa eu pensar aqui, sei lá, deixa eu pensar, imputabilidade. Vamos ver o que ele vai achar, tá? Culpabilidade e imputabilidade. Então ele vai procurar, quando ele for fazer a pesquisa, ele vai procurar decisões que tenham as duas palavras-chave. Eu poderia colocar o ou, aí ele ia procurar ou uma ou outra, né? Então basicamente trabalha assim, tá? O sistema trabalha assim. Se a gente der um pesquisar, você vê que não achou nenhum acórdão repetitivo, nenhum incidente de assunção de competência, nenhum acórdão de afetação, mas achou 33 acórdãos, 33 decisões e 1.266 decisões monocráticas. Decisões monocráticas são aquelas que não são tomadas não são decisões colegiadas, né? Então, um ministro foi lá e ele sozinho deu a decisão, né? Em processo civil vocês vão entender em que situações isso pode ocorrer. Então, você acessa, né, habeas acórdãos e aí você começa realmente a fazer a cata, né, daquilo que você quer. Documento 1 é um habeas corpus, Minas Gerais, né, tá aqui, o relator, data de julgamento, e aí vem a ementa, né, a ementa que é o resumo da decisão, tá? Basicamente é isso. Ele diz qual é a legislação que está sendo contrastada, né, a legislação em exame, tá? A jurisprudência que eles eventualmente citam ali, ou seja, essa decisão já se baseou em decisões anteriores, tá vendo? E aí documento 2 e assim por diante, né? Assim por diante, documento 1, documento 2 e assim sucessivamente. No Supremo Tribunal Federal não é muito diferente, tá? No Supremo Tribunal Federal não é muito diferente. Você tem aqui, ó, jurisprudência, tá? Pesquisa ou inteiro teor de acórdãos, repositório de jurisprudência e etc. Súmulas vinculantes, enfim. Você também tem mecanismos de pesquisa, tá? E como vocês podem ver, vamos. Vai. Enfim. Vamos para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, daqui a pouco a gente volta. Então, estamos aqui no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tá? Então, também temos, logo no início, tá? Temos a barra de jurisprudência, que nós podemos... Aqui não vai travar, aqui não, aí foi. Que vocês veem que é basicamente a mesma coisa, né? E, ou, uma e não a outra, né? E aqui você busca uma expressão completa, né? Geralmente é assim, né? Quando você coloca mandado de segurança, por exemplo, tá? Quando você coloca mandado de segurança, quando você coloca uma expressão, né? Uma expressão assim, na verdade, o sistema de busca ele vai procurar as palavras mandado, as palavras de e as palavras segurança, independentemente delas estarem juntas ou não, né? Você provavelmente já sabe disso. Quando você quer buscar exatamente essa expressão, você a coloca entre aspas. E aí o sistema vai buscar, né, decisões que contenham as três expressões mandado de segurança obrigatoriamente nesta ordem, obrigatoriamente juntas, tá? Tudo bem? E o resto não muda, né? Mandado e segurança, enfim, né? E aí você consegue achar, tá? Basicamente é isso. E aí você também consegue selecionar ementa, muito difícil alguém ter aqui já a ementa, né? O número da ementa, o número do processo, enfim.
O relator você também pode escolher, o assunto, comarca, o órgão julgador, etc. Mas geralmente você quer decisões de segundo grau, tá? Geralmente decisões de segundo grau e particularmente, preferencialmente, acórdãos. Preferencialmente acórdãos. Por quê? Porque o acórdão é uma decisão judicial colegiada, tá? É muito melhor do que uma decisão monocrática. Uma decisão monocrática, de novo, é uma decisão que não foi colegiada. Aqui no caso, um único desembargador resolveu, né, dar a decisão dentro daquilo que é permitido fazer, né, quando é permitido fazê-lo. Tá? Então você quer um acórdão, porque um acórdão teve vista, né, de não um desembargador, mas de três. Né, de três. Você sabe que quando você entra com recurso, o recurso, na verdade, não é examinado por uma única autoridade julgadora. É examinado por três. Né? O relator, o revisor e o vogal, né? E o vogal. Tá? Então, quando você tem um acórdão, que é a decisão colegiada, né? É o nome da decisão colegiada, ao contrário da sentença, né? A sentença é a decisão de primeiro grau, sentença é a decisão terminativa de primeiro grau. Em segundo grau, as decisões chamam-se acórdãos, tá? Chamam-se acórdãos. O acórdão ele foi expedido, então, não por um desembargador, mas por três. Tá? Gente, eu uso isso aqui? Particularmente não. Tá? Eu particularmente não gosto de utilizar os mecanismos de busca dos tribunais. Isso é algo particular meu, tá? Nada obsta que se você quiser, você pode pesquisar. Eu não uso por quê? Porque, para mim, na minha opinião, existem... Vamos ver se o Supremo Tribunal Federal abriu aqui. Abriu. Supremo Tribunal Federal, você vê que é a mesma coisa, né? A pesquisa é livre, tem aquelas expressõezinhas, né? Tá vendo? Enfim. Né? E você seleciona também data, número, tema e etc. Tá? Gente, eu uso... Não, o que eu estava dizendo, né? Eu particularmente não uso. Por quê? Porque eu acredito, né, na minha opinião, existem sites especializados em pesquisa de jurisprudência que, na minha opinião, são melhores do que os mecanismos de pesquisa institucional. Tá? Então eu vou mostrar um, por exemplo, esse é um exemplo, tá? É o que eu conheço, é o que eu mais uso, mas existem vários outros, Tá? Então eu gosto de um site chamado Jus Brasil. Eu não sei se vocês conhecem, mas chama Jus Brasil. Você pode se cadastrar, é gratuito, etc. Tá? Eu venho aqui, ó, jurisprudência. Tá? Jurisprudência. Então você coloca aqui as palavras que você quer pesquisar, tá? As palavras que você quer pesquisar. Então tem aqui algumas pesquisas que eu já fiz, né? Modulação de efeitos, overbooking, não sei o que, e etc. Gente, e você seleciona também o tribunal, tá? Então você pode desmarcar todos e você seleciona o tribunal que você quer, tá? Supremo Tribunal Federal, STJ, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal Militar, a turma de uniformização, o CNJ, o Tribunal de Contas da União, ou ainda, né, na Justiça Federal, você pode selecionar os TRFs, né, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais Eleitorais, os TRTs, os Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais de Justiça, os Tribunais de Contas dos Estados e os Tribunais de Justiça Militar. Tá? O que você faz? Então, por exemplo, quero pesquisar na Justiça Estadual, mas eu não quero pesquisar em todos os tribunais de justiça. Então eu venho aqui, ó, selecionar tribunais. Ele vai abrir todos os tribunais de justiça, tá vendo? Do Acre, da Alagoas, Amazonas, todos os estados, cada estado tem o seu. E eu venho aqui no de São Paulo e marco São Paulo. Tá? Então eu selecionei um tribunal de justiça. Aqui nos TRFs, os Tribunais Regionais Federais, a mesma coisa, né? Você tem a Justiça Federal, que é dividida em 5 regiões. A nossa é a terceira região, tá? A nossa região é a terceira. Eu vou falar, eventualmente vou falar mais sobre isso quando a gente chegar em Teoria Geral de Processo, tá? A gente vai estudar isso. Mas nossa aqui é a terceira região. Primeira região é a região norte, com Goiás, né? Com Goiás e Brasília. Segunda região é a região, se não me engano,
isso mesmo, né? Segunda região é a região do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Terceira região engloba o estado de São Paulo e o Mato Grosso do Sul. Quarta região são os três estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E a quinta região é a região Nordeste inteira. Né? A primeira região é a maior de todas, pega toda a região Norte, Goiás e o Mato Grosso, desculpa, tem o Mato Grosso também. Tá? Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, aqui Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, e aqui os estados da região Nordeste. Tá? Então eu só quero a nossa região, né? Quero só na terceira região, então selecionei o TRF3, posso ainda selecionar o Tribunal, o Supremo Tribunal Federal e o STJ. Né? E aí eu coloco aqui o que eu estou procurando. O que eu estou procurando? Então vamos procurar, por exemplo, quer ver? Responsabilidade objetiva, por exemplo. Tá? Então, na verdade, esse sistema vai compilar dos três, né, de todos os que eu selecionei, ele vai selecionar decisões que contenham, né, decisões judiciais que contenham a expressão responsabilidade e objetiva. Né? Lembrando que se eu quiser essa expressão, se eu quiser essas palavras juntas, obrigatoriamente, eu preciso colocá-las entre aspas, né? Entre aspas. Tá? Então ele vai pesquisar obrigatoriamente responsabilidade objetiva. Tá? Então responsabilidade objetiva, etc. Quer ver uma coisa? Diferença de com aspas e sem aspas? Vamos lá. Ação direta de inconstitucionalidade. Gente, não é garantia. Quando eu faço uma pesquisa sem as aspas, não é garantia que eu vou achar assim, ó, exatamente assim, tá? Não é garantia. Tá? Eu acabei aqui dando sorte, tá? Acabei dando sorte. Mas conforme você vai indo para frente, vamos lá, vamos avançar, quer ver? Vamos avançar aqui. Essa pesquisa ela vai se perdendo, tá? As palavras vão se perdendo. Vamos bem para frente. Droga. Não está acontecendo aqui, gente. Só porque é para vocês. Né? Se fosse comigo, quer ver? Ó, vamos lá. Vou colocar esse exemplo que está aqui. Ó. Cobrança indevida. Tá? Ele acha, por exemplo, só cobrança, aí vem uma pesquisa que tem só cobrança ou só indevida, né? As palavras elas vêm separadas, né? Ele pesquisa, as primeiras geralmente são aquelas mais, são aquelas de via de regra mais próximas daquilo que você está procurando. Conforme, né, ele vai evoluindo, essas palavras vão perdendo correlação. Tá? É claro que isso não está acontecendo, é óbvio, né? É óbvio, claro que não ia acontecer. Né? Deixa eu tentar uma última vez. Dano material. Deixa eu ver se eu acho aqui. Danos materiais. Então, geralmente elas vêm juntas no início, né? Geralmente o sistema no início ele é muito bom e aí depois ele vai se perdendo, né? E é claro que também não vai acontecer, é óbvio. Tá? Mas para você evitar isso, né? Para você evitar que as palavras, que as suas locuções, né? Suas locuções venham a aparecer eventualmente dissociadas umas palavras das outras, tá? Vou tentar só mais uma vez, gente, que eu não tô me conformando aqui. Agravo de instrumento. Tá. Agravo regimental, não agravo de instrumento. Droga. Não vai acontecer. Enfim, não é hoje. Mas para você evitar que isso aconteça, você coloca a expressão entre
aspas. Tá? Coloca a expressão entre aspas, aí obrigatoriamente vai procurar a expressão agravo de instrumento. Tá? Agravo de instrumento. Então você não sofre com isso. Tá? Eu prefiro particularmente esse sistema porque permite que eu pesquise todos os tribunais que eu quiser ao mesmo tempo. Tá? Então eu acho, particularmente, eu acho mais prático. Dica para vocês, tá? Dica. Quando vocês estiverem procurando uma jurisprudência, vocês querem uma jurisprudência que seja firme, que seja sólida, Então, sempre que eu estou procurando alguma jurisprudência, eu coloco uma palavrinha muito importante, tá? Vocês vão aprender outras ao longo do curso, mas tem uma que eu posso adiantar para vocês, tá? Então, tô procurando jurisprudência. Vamos colocar as expressões que a gente tinha utilizado anteriormente. Culpabilidade, imputabilidade. E aí eu coloco o seguinte, ó, precedentes. Essa palavrinha aqui é muito importante, precedentes. O que significa essa palavra, precedentes? Precedentes, via de regra, significa dizer que a decisão que vai aparecer é baseada em outras decisões. Tá? Então, ou seja, essa jurisprudência é uma jurisprudência sólida, é uma jurisprudência que vem se confirmando ao longo do tempo. Vamos dar uma olhadinha? Tá? Então, apareceu uma do TRF3, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, dizendo assim, ó, excludente de ilicitude e culpabilidade, não reconhecimento. Problemas financeiros ou químicos que não se prestam ao reconhecimento do indigitado perigo atual. Inimputabilidade ou semiputabilidade que não foi comprovada por meio de perícia técnica. Dosimetria da pena, confissão espontânea, impossibilidade de fixação da pena abaixo do nível legal. Súmula 231 do STJ. Repouso noturno que subsiste com crime qualificado. Precedentes. O que significa isso aqui? Significa que o TRF3, né, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, já adotou esse entendimento aqui em outras situações, em julgamentos anteriores. Então, quando você está fazendo a sua petição inicial, ou a sua contestação, ou a sua apelação, ou contrarrazões de apelação, etc., e você usa uma jurisprudência para fundamentar o seu pedido, você tenta buscar o quê? Tenta mostrar que a jurisprudência que você está apresentando é sólida. Por quê? Por quê, professor? Porque existem existem julgados que são minoritários. Sabe aquele julgamento que destoa do conjunto? Ele acontece? Acontece, né? Existe sim julgados que são pontos fora de curva. A gente não quer isso. A gente quer demonstrar que a nossa tese é amparada numa jurisprudência que é sólida, uma jurisprudência que vem sendo repetida, reutilizada e vem se confirmando no tempo. Tudo bem? Outra questão. Eu sei que isso aqui não é propriamente ensino, né? Mas uma coisa que eu posso dizer para vocês não é, como é que eu vou dizer? Não é relacionado ao curso, né? Mas tem a ver com a experiência na prática, tá? Gente, quando você está numa justiça, porque como vocês podem ver existem várias justiças diferentes, você quer usar jurisprudência, decisões judiciais emanadas daquele tribunal, via de regra. Tá? Então, quando eu estou, por exemplo, se eu estou numa ação na justiça estadual, na justiça comum, eu não vou pegar, né, eu tento não pegar uma jurisprudência do Tribunal Regional Federal. Né? Eu tento não pegar, eu vou pegar uma do Tribunal de Justiça. Se eu estou com uma ação na Justiça Estadual, eu vou pegar uma jurisprudência no Tribunal de Justiça. Se eu estou na Justiça Federal, eu não vou pegar do Tribunal de Justiça. Tá? Então a gente pega, geralmente, eu acredito, né, que vocês vão trabalhar mais com essas três. Né? Justiça Federal, tá? Justiça Federal,
Justiça TRT, Tribunal Regional do Trabalho, para quem for para a área trabalhista, CREDO, e a Justiça Comum, né? Justiça Comum, que são os tribunais de justiça, a Justiça Estadual. Tá? E, claro, né, os tribunais superiores. Os tribunais superiores. Todo mundo acaba fazendo um recurso extraordinário, um recurso especial, enfim, recurso de revista e etc. Então é sempre interessante você bater a jurisprudência com o órgão que você está enviando, tá? Professor, e o STJ e STF? Não, é melhor ainda, tá? Melhor ainda. Mas é sempre bom você não esquecer de mostrar para o juiz, ó, fiz uma petição inicial, vou distribuir aí para o juiz de Caçapava, o juiz da primeira vara judicial de Caçapava. Eu já pego na inicial e boto para ele uma jurisprudência do Tribunal de Justiça, porque eu vou falar para ele o seguinte, eu estou dizendo para ele o seguinte, ó, o tribunal entende assim. Se você não der desse jeito, né, eu vou recorrer e o tribunal vai reformar a sua sentença. Basicamente, né, é isso que você está também, de uma certa forma, dizendo a ele. Né, dizendo a ele. Tá? E aí, então isso é importante. Outra coisa, os manuais, geralmente, tá? Quando eles falam em jurisprudência, colocar jurisprudência nas petições, quando a gente fala que a Meg já... Desculpa, que minha esposa deixou um bilhetinho aqui que ela tá saindo com a Meg, com a cachorra nossa. Tô lendo aqui, desculpa. Os manuais, gente, quando eles falam na elaboração de petições e a colocação de jurisprudência, o que é permitido, tá? Muita gente vem dizendo que, jurisprudência não precisa colocar, o juiz conhece, não sei o quê. Não, eu particularmente penso que jurisprudência é essencial na petição, tá? A jurisprudência tem lugar na petição, ela é importante, ela auxilia, sim, primeiro, o convencimento do advogado, tá? Ela me ajuda muito ela tem um papel muito importante a eliminar, né, a insegurança jurídica, tá? E ela pode sim servir como base na formação de convencimento do magistrado. Tá? Então, eu entendo, né, claro, respeitando o entendimento de quem pensa diferente, mas que a jurisprudência, que a repetição de decisões judiciais, é claro que você não vai repetir a decisão judicial inteira, né, mas sobretudo da ementa, né, ou de trechos importantes da decisão judicial, eu penso que isso é extremamente importante. Isso é extremamente importante. Os manuais dizem o seguinte: quando você for apresentar, em primeiro lugar, a primeira jurisprudência é do Supremo Tribunal Federal, em primeiro lugar. Tá? Em segundo lugar, você coloca a do Superior Tribunal de Justiça, se você achar, né? Claro, se você achar. Tá? Então, tem do Supremo Tribunal Federal, perfeito, ela vai primeiro. Achou do Superior Tribunal de Justiça, perfeito, ela vai em segundo lugar. E em terceiro lugar vão aquelas do órgão que você está militando no momento, né? Tribunal de Justiça, TRF, TRT, enfim. Tá? Eu faço ao contrário, tá? Eu particularmente faço ao contrário. Eu já gosto de identificar para o juiz o que o pessoal imediatamente acima dele pensa. Eu particularmente faço ao contrário. Tá? Então, geralmente quando eu faço a minha petição, eu faço assim. Tem que decidir nesse sentido, né? O correto nessa situação é o julgamento assim assado. Tanto assim é que tal é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aí eu coloco lá a jurisprudência. Aliás, né, não poderia ser outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal. E aí eu coloco, né, os tribunais superiores depois. Os manuais geralmente dizem para você fazer o contrário, tá? Então, primeiro você coloca dos tribunais superiores, se você achar, depois você coloca dos tribunais comuns, né, dos tribunais aqui de segundo grau. Eu não faço assim por quê? Vou explicar por que eu não faço. Tá? Vou explicar por que eu não faço. Ao longo da minha vida como advogado, eu conheci muitos juízes, né? E eu conheci muitos deles que diziam o seguinte, muitos deles que já disseram para mim, inclusive, né?
que eles não estão obrigados a obedecer o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Se a decisão não tem natureza vinculante, né, se a decisão não tem natureza vinculante, eles não estão obrigados. Né? Eles, já ouvi isso, já ouvi isso. Tá? Não, se a decisão não é de natureza vinculante, eu não estou obrigado, eu tenho o meu convencimento. Né? Eu vou decidir de acordo com a minha consciência. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual eu não uso o Supremo Tribunal Federal primeiro, tá? Os tribunais superiores primeiro. Por que eu escolhi utilizar, por que eu escolhi inverter, utilizar primeiro o Tribunal de Justiça? No caso da Justiça Estadual, né? No caso da Justiça Federal, eu uso primeiro do TRF. Gente, os juízes de primeiro grau, eles são controlados, tá? Eles são fiscalizados pelos tribunais, tá? Então, para um juiz ser promovido, para um juiz sair de uma comarca ruim, pegar uma comarca melhor, maior, adquirir mais funções, ele tem metas para bater. Ele tem metas para bater, tá? E a quantidade de acordos que ele realiza, a quantidade de sentenças que são modificadas pelo tribunal, tudo isso conta positiva e negativamente, respectivamente, né, para o critério de avaliação do juiz. Se o juiz tem muitas sentenças que são reformadas, que são revertidas nos tribunais, isso pega mal para ele, né? Pega mal para ele. Então, se o juiz não está tão preocupado com o Supremo Tribunal Federal, então ele se preocupa pelo menos com o Tribunal de Justiça, que está imediatamente acima e que é muito importante para ele para fins da sua promoção, para fins dele ganhar uma comarca maior, adquirir novas funções, até eventualmente ser chamado para trabalhar lá no Palácio da Justiça, né, em São Paulo, etc. Então, eu, de uma certa forma, né, coloco que é isso que os seus superiores imediatos pensam. Né? É isso que os seus superiores imediatos pensam. Então, por isso, eu coloco do Tribunal de Justiça ou do TRF primeiro. Tá? Vocês façam como vocês quiserem, né? Vocês façam como vocês quiserem, mas eventualmente numa prova, né? Na prova do AB, por exemplo, né? Vocês vão sempre colocar jurisprudência dos tribunais superiores primeiro do Supremo Tribunal Federal, acima de tudo, né? Superiores tribunais em seguida e por fim dos tribunais de segunda instância mesmo, né? Gente, tudo certo? Deu para entender? Deu para dar uma ajuda para vocês? Tá? Deu para dar uma ajuda? Ah, outra coisa, né? Vamos lá. Acabou que eu não mostrei para vocês como é que faz, né? Então, achamos aqui, ó. Achamos aqui esta decisão, tá? Essa decisão. Então eu abro essa decisão, tá? Eu abro essa decisão. Qual que é o grande problema? Nada é perfeito, né? Qual que é o grande problema do Jus Brasil, por exemplo? Talvez você não queira usar por causa disso. Você não pode copiar. Vou dar um Ctrl C aqui, ó. Ele diz que para você copiar, você tem que pagar, entendeu? Você tem que entrar. Eu posso até entrar, mas depois que eu fizer o login, ele vai falar que eu tenho que pagar. Então, você tem que digitar, né? Eu digito, eu copio, tá? Eu olho aqui, né? Eu olho e copio no Word, tá? Você tem aqui, né? O que é importante? O que é importante? Eu venho aqui, ó, ementa para citação. Aí na ementa, isso aqui é só ementa, né? Claro. Você tem aqui, ó, a forma de colocar para fazer a citação no final, né? Então você faz a citação, você coloca lá o texto e você coloca a citação no final. Tribunal Regional Federal da Terceira Região, é uma apelação criminal, número do processo, relatora, né, juíza convocada Mônica Bonavina, data de julgamento, turma, né, e data da publicação no Diário, no Diário de Justiça Federal eletrônico, né, data tal. Então, basicamente é isso, tá? Basicamente é isso. Quando vocês forem copiar, gente, não precisa copiar a ementa inteira, tá? Não precisa copiar a ementa inteira. Você seleciona aquilo que é importante. Lembra que o juiz ele tem muitas ações para analisar, muitas ações. Não dá para ele analisar tudo, não dá para ele analisar tudo, tá? Então seja breve, né? Vá no ponto. Você pode eventualmente chegar lá na sua petição e colocar em negrito a parte que você quer destacar. Você só coloca aqui no final, né? Você só coloca aqui no final, põe um pontinho aqui, pula uma linha, coloca lá, grifamos, né? Aí você ou grifei, né? Ou grifos nossos,
né? E aí o juiz sabe que foi você que colocou o destaque, tá? Pessoal, a Jus Brasil é uma plataforma, existem várias, tá? Você pode se cadastrar, é gratuita. Para você copiar contudo, você tem que pagar, tá? Antes era liberado. Agora que eles cresceram os olhos. Talvez até procure outra também. É isso. Eu espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Eu vou subir aqui essa aula, essa aulinha, né, no YouTube. E foi um privilégio, né, poder ajudar vocês. Se vocês precisarem de mais alguma dica, de mais alguma orientação a nível profissional mesmo, né? Isso aqui é tanto a nível acadêmico quanto nível profissional. Fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.